Boa noite, meu nome é Rafael, sou psiquiatra, e junto à equipe Y, a gente vem trazer, equipe Y, equipe Psycogny, a gente vem trazer, né, informações para a população sobre, principalmente saúde mental e para poder, né, melhorar aí a vida das pessoas, terem mais informações para que possam evitar problemas relacionados à saúde mental e outros aspectos. E é um prazer imenso estar aqui com vocês para falar sobre essas questões, tá? Não só sobre coisas ruins, né? Coisas boas também. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de saúde mental e uso de mídias digitais em geral, que envolve mídias sociais, envolve também as redes sociais, uso da internet, enfim. A gente vai citar todos esses aspectos aqui para a gente saber o que pode, através de estudos mais novos feitos, e também sobre a experiência clínica que a gente tem, eu junto a colegas, né, Mara e Micheline, psicólogas, sobre esse assunto, tá? Então, assim, vou, ao mesmo tempo que vou falando aqui, apresentar uns slides, só um minutinho. Então, vamos lá. Ah, vamos lá. Então, a questão sobre os problemas de saúde mental e comportamentos relacionados ao uso de mídias digitais na infância e adolescência, né? Esse é o principal assunto. Vamos passando aqui. Ah, não tenho vínculo institucional, ideológico, financeiro, como nenhuma empresa da área farmacêutica, de álcool, tabaco e outras substâncias, nenhum vínculo religioso, né, que possa interferir aqui na nossa exposição, tá? Bom, definindo um pouco sobre o que seria a mídia, né? Primeiro, para a gente procurar entender esse assunto, a mídia é um canal de comunicação, né, que é um intermediário entre a notícia e e quem recebe a notícia, tá? Ah, no caso, as mídias digitais é o meio pelo qual, o canal pelo qual passam, né, se passa essas notícias para o público, essas informações ao público na forma digital, no formato digital, diferente das mídias mais comuns, né, que seriam antigamente, que seriam a própria TV, os jornais, né, e outras revistas. As mídias sociais seriam as
plataformas digitais, né, sites, que a gente tem que há uma troca de informação, há uma interatividade sendo passada essas informações digitais, como, por exemplo, YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, Snapchat, enfim, e e-mails também até. As redes sociais são o fim, né, o objetivo das mídias sociais, ou seja, formar uma rede social, uma rede de interação, isso é a rede social. E aqui a gente vai falar também sobre tempo de tela, então é bom a gente entender que tempo de tela, quando a gente for falar aqui, é relacionado ao uso de qualquer forma, né, de uso da tela, seja para assistir um programa de TV, seja para um trabalho, num computador. Então a gente considera como tempo de tela qualquer uso aqui. Aqui a gente vai falar uns estudos sobre isso e é importante a gente ter essa noção. Por que este tema é tão importante? Primeira coisa, né, o Brasil é o segundo país no mundo com maior tempo de tela, feito na pesquisa TIC Domicílios, 2024. O Brasil foi considerado o segundo país no mundo com maior tempo de tela, mas também pelo Instituto Electronics, Rubis. E foi constatado que 50% da vida diária é tomado, do brasileiro, é tomado para o uso de tela. Em média, o brasileiro utiliza 9 horas por dia de tela, tá? Tanto na frente de TVs, quanto na frente de computadores, de smartphones, de tablets, enfim, né? E ainda foi constatado, que eu não citei aqui, não coloquei aqui, que 4 horas da vida, dessa média de 9 horas que o brasileiro utiliza por dia de internet, 4 horas seriam relacionados às redes sociais. Então, 9 horas, 4 horas são utilizadas para redes sociais. Foi constatado também, através do estudo realizado em 2025, o TIC Kids Online do Brasil, com muitos jovens e crianças brasileiras de várias regiões, que 92% dos jovens de 9 a 17 anos têm acesso à internet, têm smartphone, né? Então é um número muito significativo, já abrange toda praticamente a juventude e infância, principalmente a partir dos 9 anos. Não que crianças menores também não usem, né? É muito provável que haja o uso, mas a pesquisa foi realizada com essa faixa etária. Assim como 65% desses jovens relatam dificuldades emocionais e cognitivas relacionadas ao uso excessivo de telas, aí constatado pelo Instituto Cactus em 2024. Em entrevista com os jovens, esses próprios jovens relataram que 65% relataram, né? 65% deles relatou que apresentam dificuldades emocionais e cognitivas relacionados ao uso excessivo de telas. Aqui, vendo os perfis de uso por faixa etária, a gente vê que, infelizmente, eu estou apresentando os slides no formato, né, não completo da tela, né, espero que vocês consigam ver. É uma certa inexperiência minha, mas que depois a gente vai, se vocês puderem até colocar nos comentários aí como a gente pode resolver essa forma aí, entende melhor da internet. Nas próximas a gente vai ajustando isso, tá? Então, nesse slide a gente verifica que o perfil de uso por faixa etária nesse estudo, realizado tanto no TIC Kids Online 2025, quanto pela Unicef da Espanha 2021, que se aproxima muito aos mesmos dados. Só que o da Unicef da Espanha tem os dados sobre crianças mais jovens, né? Enquanto o TIC Kids Online tem a partir de 9 a 17 anos. Para as crianças, o meio digital mais comum de utilização de telas é a TV digital e os videogames, sendo que menores de 2 anos utilizam média de 71 minutos por dia
e as crianças entre 2 e 6 anos utilizam uma média de 113 minutos por dia, sendo quase 2 horas por dia de uso de telas, tá? Os adolescentes já têm um perfil um pouco diferente. São 5 horas de telas, lógico que a utilização sobe, e e eles usam mais o smartphone, né? 50% dos adolescentes referiram que têm o primeiro smartphone aos 11 anos de idade, o smartphone próprio, né? Crianças, no caso, utilizam dos adultos. E quase todos com internet, tá? Bom, as mídias digitais têm o seu lado bom. Ela tem, a gente sabe disso, né? Que computadores, smartphones, na maior parte das vezes, no dia, se bem que não tão a maior parte das vezes, como a gente viu, 4 horas, ou quase metade é usado para redes sociais, mas muitas vezes as redes sociais também são utilizadas para motivos bons, né? Que são comunicações entre profissionais, por exemplo, mas também o lado bom do acesso à informação e educação, com cursos online, tutoriais, explicativos, bibliotecas digitais, que a gente, até como pesquisador, cientista, pode acessar, pesquisas instantâneas que democratizam conhecimento, as comunicações as comunicações e conexões sociais em que faz com que a gente possa ver, né, familiares distantes, além de criar novas redes ou encontrar pessoas que a gente não via há muito tempo, inclusive. Isso facilita bastante. A inclusão e a acessibilidade tornam mais acessível o ensino, o estudo a pessoas que têm dificuldade às vezes, de locomoção, enfim, deficiências. Criatividade e expressão, né, facilitam a criatividade e a expressão, complementam a nossa capacidade, né, agilizam também na construção de determinados projetos, enfim, principalmente com as medidas de inteligência artificial, os serviços e praticidade, a telemedicina, as consultas online, os bancos digitais, de certa forma também muitas vezes se tornam perigosos, mais risco de fraude, mas de certa forma facilitam a vida humana. No entanto, tem o lado ruim, né? A saúde mental, subgrupos e conteúdos inadequados, que a gente vai ver a partir de agora, principalmente seus problemas em relação à saúde mental. Tem também em relação à saúde física, sim, tem relação à saúde física, mas é, o nosso objetivo aqui é falar sobre os problemas relacionados à saúde mental, tá? Voltando um pouquinho. Agora eu acho que dá para passar para vocês o slide inteiro, né? Vamos tentar passar nessa forma, se der, a gente persiste aqui. Continua. Então, os efeitos do uso excessivo de mídias digitais no cérebro e no comportamento humano também, né? Principalmente em relação a crianças e adolescentes. O desenvolvimento do sistema nervoso. O uso excessivo de mídias digitais, ele é, alguns estudos, né? A gente não tem ainda estudos em demasia que constatam isso de forma mais evidente, mas já há muitos estudos, né, que podem ser considerados como mais fidedignos em relação a essas avaliações, que convergem para determinadas conclusões em relação às alterações que ocorrem no desenvolvimento neurológico e cerebral, no desenvolvimento também do comportamento, né, da psique humana. É, já se evidencia que há alterações na atenção da pessoa, na função executiva, tá? A função executiva, principalmente a função que nós temos, capacidade que nós temos de planejar as coisas, de fazer várias coisas ao mesmo tempo com um determinado fim, né? Como, por exemplo, se atender um telefone e ao mesmo tempo ter que gravar o número do telefone, ter que anotar uma outra coisa que a pessoa solicitou e ao mesmo tempo
estar ligado em outras coisas no mesmo momento, ter que ficar concentrado em outras coisas e conseguir executar aquelas tarefas com uma determinada precisão, assim como fazer também os planejamentos da nossa vida, que envolvem várias informações juntas que você tem que assimilá-las para poder ter um planejamento adequado e executar também, não deixar de executar. Então, tudo isso é a função executiva. E foi constatado que essa função executiva passa a ser prejudicada no uso excessivo, principalmente de internet, e a gente vai ver depois também até no uso excessivo da inteligência artificial. Tá? Também ocorrem muitas vezes distúrbios do sono, principalmente devido ao uso excessivo da tela azul, chamada tela azul, uma radiação, né, que prejudica o nosso ciclo circadiano do sono. Isso já foi bem constatado, né? Essas pesquisas constataram, e não só pesquisas clínicas, principalmente, em que muitas pessoas, relatavam essa situação. Assim como também sobre a própria linguagem. E entra a inteligência artificial, trazendo prejuízos à linguagem, principalmente em relação à escrita, quando se tem um trabalhos que são feitos com inteligência artificial, ou então também a própria linguagem escrita, né, em que hoje a maior parte das pessoas, quando vai fazer um trabalho, faz um trabalho de forma digital, usa mais o teclado do que a própria escrita, e vem comprometendo muito a linguagem, o uso excessivo de telas, o uso excessivo de inteligência artificial. A regulação emocional também acaba sendo prejudicada, né, como a gente vê aí. O que que acontece? A gente vai ver depois que tem algumas síndromes, algumas patologias relacionadas a esse uso excessivo de telas, em que a criança tem que tomar, a criança, o adolescente, todos nós, né, temos que tomar decisões repetidas, ou ter escolhas, porque são muitas informações que vêm da internet, né? Que vêm através das redes sociais, de vídeos, e que a gente tem que tomar decisões o tempo inteiro. E vocês vão ver que isso acaba prejudicando, porque o ser humano não está acostumado a lidar com tantas informações ao mesmo tempo e decisões. Isso acaba trazendo uma certa irritabilidade, vai afetando o humor da pessoa também. Também a questão visoespacial, né, que a gente está ali numa tela em que há um contexto mais 2D, né, que a gente fala, apesar de ter figuras 3D, mas que se remetem a um determinado espaçozinho, pequeno, mesmo que seja uma tela maior. Mas é um espaço pequeno diante do mundo que a gente tem para explorar, que a gente está acostumado a explorar como ser humano, que é muito maior, né, e muito mais rico. Então, isso altera o processamento da mente, né, das funções mentais. Assim como também tem alguns estudos já, eu vi 2 estudos, são poucos, né, mas provavelmente vai haver cada vez mais, sobre a disfunção da cognição social, da teoria da mente, que a gente chama, é aquela capacidade mental que a gente tem de poder entender, se colocar no lugar da outra pessoa e entender o que ela está sentindo através da gesticulação que ela faz, da expressão facial que ela tem perante a relação conosco, né? Essa capacidade, então, de certa forma, alguns estudos revelam que ela vem sendo prejudicada, tá? É a mesma que no próprio transtorno do espectro autista há uma alteração e que leva a um prejuízo da relação social, da reciprocidade social. Tudo isso que eu estou falando, né, tem estudos sobre isso, tá aí as referências, sempre a gente coloca abaixo, para vocês poderem aí, se quiserem, acessar. É, então, já falando aqui sobre esse uso excessivo, a, a Sociedade Brasileira de Pediatria, baseada em estudos em várias partes do mundo e também principalmente do estudo que eu já citei aqui, o TIC Kids, foi um estudo muito vasto no Brasil,
com criança e adolescente, ela tem algumas orientações baseadas nesses estudos à população, que seria do 0 aos 2 anos de idade, evitar a exposição a telas, mesmo que passivamente, tá? Em caso só de comunicação, às vezes com parentes que estão distantes, seria muito importante, porque às vezes a criança sente essa necessidade, né? Mesmo até os 2 anos. Então é importante nesse sentido, da comunicação social, mas nada além disso e sempre ali junto aos pais, ou responsáveis. Dos 2 aos 5 anos, se limitar o período de uso a 1 hora por dia, sempre com supervisão. É muito importante isso, sempre com supervisão, porque há uma forte tendência a ter grupos sociais que possam, né, aliciar crianças para poder utilizar a fragilidade e a vulnerabilidade. De 6 a 10 anos, então se limitaria o uso até 2 horas ao dia, sempre verificando também, monitorando, até com apps de monitoramento, no celular principalmente, mas também no computador, de conteúdo apropriado para a idade, né? Tem algumas leis mais recentes que cobram essa proatividade dos sites em relação ao acesso de crianças de 6 a 10 anos e também adolescentes. E também crianças até menores. Dos 11 aos 18 anos, o máximo seria 3 horas ao dia, mas como a gente viu, né, o estudo revelou, o próprio Brasil revelou que 5 horas ao dia é a média que os adolescentes utilizam de acesso às telas, principalmente internet, e sempre com supervisão. Aqui a gente vai citar alguns fatores de risco para o uso excessivo, que também vieram no mesmo estudo, que foi reparado nessa entrevista com os adolescentes, que eles relatavam algumas características que se tinha, foram perguntadas essas características dentro da família, esses contextos familiares que levavam, davam uma tendência maior ao uso excessivo das mídias digitais. Como, por exemplo, a preferência a sempre utilizar meios digitais para brincar, para se divertir, para se comunicar, ao invés de meios usuais, como, por exemplo, brincar, né, de jogos de tabuleiro, ter um almoço com a família sem o uso de celular. Isso trazia mais tendência. Assim como também assistir à TV sozinho ou à TV ligada frequentemente em casa. Hoje a gente tem muito isso, né, de se deixar a TV ligada frequentemente ali, mesmo quando não se está usando, porém isso traz uma tendência maior a ter uma adesão maior ao meio digital das crianças e dos adolescentes, né, que vão sempre recorrer a isso para esses dispositivos para ter a sua satisfação naquele momento, naquele dia. Então isso não pode se tornar um costume. Ter TV no quarto também da criança ou do adolescente, lógico, né? É óbvio que vai fazer com que tenha maior possibilidade de acesso e sempre que tenha necessidade recorra àquele uso. O uso de telas durante as refeições, que a gente tem realmente né, tentar evitar isso, porque faz ainda mais, como todos os anteriormente citados, todos os contextos citados, a pessoa ter cada vez mais contato com os dispositivos e tendo mais contato com os dispositivos vai acabar tendo mais uso deles. Também é importante a gente citar que o tempo de tela dos pais acima de 2 horas ao dia foi muito significativo, é um fator de risco realmente para que. E também o uso de celular durante ocasiões em que haveria um compartilhamento familiar. Então estão lá os familiares reunidos no almoço, na janta, no lanche e todo mundo ali utilizando um dispositivo em que acesse a internet. Isso faz também com que ocorra um uso excessivo também da internet. A falta de diálogo e a falta de um controle, de uma regra para o uso, principalmente relacionado à ordem dos pais, né, dos responsáveis, sobre aquele uso, ter apps de controle, aplicativos de controle,
e ter uma certa regra geral para usar a internet, os dispositivos eletrônicos. Isso muitas famílias não têm, e os adolescentes e as crianças relatavam que isso fazia com que eles usassem mais. A vida sedentária, a gente sabe que atividades físicas, a maior exposição a atividades físicas, esportes, atividades presenciais, mesmo não virtuais, fazem com que a gente tenha uma preferência maior por esse tipo de ambiente. Enfim, são os aspectos relacionados, são fatores de risco relacionados a um uso excessivo que a gente tem que evitar. E aí a gente entra falando sobre os impactos disso tudo na saúde mental, os impactos desse uso excessivo na saúde mental das nossas crianças e adolescentes, né, no Brasil. Não só do Brasil, acho como representando todo o mundo, né, mas o Brasil principalmente, porque a gente tem estudos sobre isso aqui que foram bastante relevantes. Então, algumas síndromes que ocorrem, né? Uma síndrome depressiva ansiosa, do uso excessivo, né, que gera uma alta irritabilidade da pessoa por estar ali usando frequentemente aquilo, ter uma diminuição da sua função visoespacial, da sua compreensão de espaço, de, de, de tempo também, de redução de atividade física. Isso faz o organismo da pessoa como um todo funcionar e a mente, nossa mente também não está acostumada a isso ainda, apesar de já ter algum tempo que a gente utiliza, né, de forma mais intensa, mas a mente humana ela está acostumada a, a ter um tipo de relacionamento com o ambiente que não é esse relacionamento com o ambiente digital, né? A gente tem durante a história da humanidade um hábito de compreender o espaço de uma forma mais ampla, de compreender as relações sociais mais presencialmente, de compreender tudo de uma forma diferente da vida digital, da vida virtual. Então, é uma coisa quase óbvia que vai fazer com que o nosso sistema nervoso não tenha se sinta assim de uma forma inadequadamente tendo que se adaptar nessa nova realidade. Isso faz com que nós nos sintamos, né, um mal-estar em relação a isso. A gente pode notar isso no uso diário, assim, quando a pessoa começa a ter, às vezes, até calores no corpo, de tanto usar ali, ficar naquele espaço restrito e focado numa tela. Também ocorre a fadiga de decisão digital, chamado então pode ser chamado também de burnout digital, em que há um síndrome de esgotamento em relação a tanta decisão que tem que ser tomada ali na internet, né, no espaço digital, como, por exemplo, uma criança que entra hoje no YouTube, um adolescente que entra no YouTube, no outro meio de mídia social, ele tem que escolher um vídeo entre vários outros, né? E há tanta possibilidade de escolha que ele fica escolhendo o tempo inteiro. Isso acaba também trazendo uma certa fadiga e depois uma certa irritabilidade pela essa pressão de decisão constante, além do próprio mal-estar das telas, porque nosso sistema nervoso não está habituado a isso. Mas aí, transtornos mais comprometedores ao comportamento humano, que causem mais prejuízo ao comportamento do humano, a gente tem na dependência digital, a dependência de internet, e dependência de jogo eletrônico, né? De jogos de videogame, que hoje em dia estão muito. Existem muitos jogos, né? E existem muitas crianças e adolescentes utilizando, e também adultos usando. E esses jogos, lógico, são feitos, tanto jogos de azar quanto jogos, aqueles jogos mais complexos de videogame, em que você fica horas, dias, né? Faz com que. E são jogos que têm uma mecânica de jogo que faz com que você fique ligado nele a todo tempo, tentando sempre receber um determinado tipo de recompensa. Isso faz com que
haja uma intensa liberação de dopamina, quando você tem o prazer de conseguir uma conquista ali no jogo, ou quando você tem o prazer, que a gente vai falar aqui, ó, né, logo após, ou quando você tem o prazer intenso de ter uma curtida por um vídeo que você fez na internet, isso faz com que haja uma liberação de dopamina muito intensa e faz com que se torne quase que uma similar a uma dependência a álcool e drogas. Então, isso é uma situação muito importante que a gente tem que estar de olho, né? Jogar videogame não é simplesmente jogar videogame. Os jogos tendem a fazer com que haja uma dependência, de certa forma. O mecanismo é esse, tá? Porque quanto mais tempo a pessoa fica ali, ela quer também, depois que termina o jogo, inclusive, ela quer mais jogos também, outros jogos, que é o segundo, que é o terceiro, terceira parte, quarta parte, ou outro jogo, para poder dar continuidade àquela sensação de prazer. É isso que acontece também na dependência química. Então a gente tem aí o exemplo, eu peguei essa figura aí do site G1 e foi um neurocientista que cedeu essa imagem, o Rodrigo Gassi, em relação a como funciona a dopamina, em relação às coisas prazerosas, né, que a gente experimenta. Então, um homem comendo um pedaço de chocolate, ativa. A gente sabe que o chocolate ele tem uma propriedade de ativar, o sistema dopaminérgico. Então, libera-se dopamina na área límbica, na área tegmentar ventral do cérebro, que é um determinado centro em que forma uma sensação de prazer, e sendo estimulado cada vez mais, essa área ela vai exigir que a gente tenha um novo comportamento de buscar a substância ou buscar aquele contexto que causa prazer na gente. Pode ser uma substância, pode ser um determinado comportamento, como por exemplo jogos eletrônicos. A gratificação dos jogos eletrônicos, de conseguir uma conquista, a gratificação de ter uma curtida na internet, enfim, pode ser qualquer tipo de coisa que gera essa intensa liberação de dopamina. Porém, o nosso córtex frontal, que seria aí a bolinha amarela de óculos, né, ele tenta falar o seguinte para a região que está pedindo um comportamento de buscar novamente aquele estímulo. Ele tenta falar o seguinte, ó, não, aqui a gente controla, né? Então seria a bolinha amarela dizendo assim, ó, a gente precisa controlar, eu não posso fazer tudo o que você quer. E a bolinha verde querendo que se faça novamente aquele comportamento. Quanto mais não faz, a área relacionada ao prazer, ela mais pede. Então, geralmente, o que a gente pode fazer nesse sentido é dar um outro estímulo que faça com que, um outro estímulo não maléfico, né? Que não vai gerar tanta liberação de dopamina assim, mas que vá satisfazer um prazer, que amenize esse pedido dessa região do prazer para ter um determinado comportamento que vá novamente buscar aquela substância ou aquela gratificação, tá? Se você usa um outro estímulo, a gente usa isso no tratamento até da dependência química, tá? Fazendo com que, por exemplo, um usuário de substâncias ele tenha uma substituição daquela substância por um prazer com esporte, por um prazer com um determinado lazer, com atividades físicas, que vá amenizar aquela necessidade de uso da substância. Então, é só para explicar um pouquinho como esse transtorno de jogo, né, que a gente citou anteriormente aqui, de jogo eletrônico, que eu não falei, mas é o único desses aí que está catalogado no num dos nossos manuais de transtornos mentais, que é a CID-11, é a Classificação Internacional de Doenças. O transtorno do jogo eletrônico, a dependência digital de internet não está catalogada, a fadiga e decisão digital não, mas são síndromes que já são bem reconhecidas. Mas o transtorno de jogo eletrônico ele tem uma prevalência aí na população de mais ou menos uns 2 a 3% das crianças e adolescentes, e pelo menos 28% dos adolescentes entrevistados
e das crianças referem o uso abusivo do jogo eletrônico. Quer dizer, consumindo muitas horas diárias, né? Às vezes até o dia inteiro, às vezes ficar sem dormir para jogar. E a gente sabe que isso acontece na vida cotidiana. Assim como a dependência de internet também é muito importante e também funciona sobre esse mecanismo de prazer, recompensa, da liberação excessiva de dopamina, e essa liberação de dopamina causada e sensação de prazer causada por esses jogos eletrônicos e pela internet, pelas mídias sociais digitais, eles são quase similares. Os estudos revelam que são quase similares à dependência química em geral. Tá? Então, isso é muito significante aí. A gente pode perceber, né, uma dependência química, a gente sabe que é muito intensa, principalmente por determinadas drogas, e que tem uma similaridade de efeito comparado a essas questões de jogos eletrônicos e internet. Outros comportamentos problemáticos digitais seriam a nomofobia, que é o medo, a ansiedade de ficar sem o dispositivo eletrônico, aquele medo de ficar sem o celular, determinada fobia mesmo, que isso pode ocorrer, de tanta pessoa usar, principalmente, né? É o phubbing, que é ignorar a companhia pelo uso do celular, tá? Isso costuma acontecer bastante também, ignorar a companhia das pessoas que estão ao lado. A selfies, que seria a compulsão por fazer selfies e compartilhar essas selfies. A gente sabe que isso muito ocorre também. As pessoas começam fazendo um selfie, né, mais em menor frequência, e depois aquilo vai se tornando quase que uma coisa mais religiosa, né, diária, né, e levando a um comportamento compulsivo até em determinados momentos. A síndrome de vibração fantasma, ela seria aquela sensação que a gente tem às vezes de que o celular está vibrando, tem alguma coisa vibrando e pode ser o celular, ou alguma coisa tocando e pode ser o celular. A FOMO também é muito já falada, esse, esse tipo de comportamento, de medo, né? FOMO significa Fear of Missing Out. Medo de ficar de fora das notícias, das novidades, tá? É o medo de não acompanhar as atualizações nas mídias sociais. Também tem isso. Tem a cibercondria também, que é como se fosse uma hipocondria que se satisfaz na internet, na pesquisa por doenças na internet, satisfazer alguns sintomas que possa, uma preocupação, na verdade, de doença que possa ter. A gente também tem um histórico aí de depressão de redes sociais. Então, quanto mais se usa de redes sociais, tendem a ter comportamentos depressivos, de irritabilidade, como a gente já citou aqui também. E outros prejuízos, que seriam também, o que a gente acha muito importante hoje em dia, apesar de ter poucos estudos relacionados a isso ainda, mas aos problemas do uso excessivo da inteligência artificial na nossa vida, né? A gente sabe que hoje, há alguns anos, é que isso vem sendo mais frequente na população, um maior acesso à inteligência artificial generativa, que a gente chama, que é esse tipo de inteligência artificial em que a gente solicita lá o programa de inteligência artificial que faça um determinado trabalho para a gente, um vídeo, ou um- uma imagem, né, que crie para a gente. Quando a gente delega excessivamente, ou seja, passa para essa inteligência artificial, para esse programa, a maioria das coisas que, na verdade, a gente deveria fazer, como, por exemplo, trabalhos acadêmicos, vídeos, slides, quando a gente passa excessivamente, já se constatou alguns estudos, são poucos, mas vão ser feitos mais, a gente pode trazer aqui para vocês, que estão até referidos aí no próprio slide. Já se constatou nesses estudos que a atenção, como a gente já falou em outro slide ali, seria prejudicada, tá? Capacidade de foco, de concentração sustentada. A tomada de decisão, né? Como a gente passa essa responsabilidade para uma inteligência artificial de tomar decisões sobre o nosso trabalho, que a gente precisa fazer,
ou alguma coisa, outra coisa que a gente precisa criar, a gente passa também as tomadas de decisões. E a gente fica sem tomar essas decisões, fica sempre delegando, e de certa forma isso vai prejudicando essa capacidade de tomada de decisão, tá? A gente ficando com menor autonomia para avaliar opções e decidir de forma independente. Também a criatividade. A criatividade vem sendo desestimulada pelo uso da inteligência artificial quando a gente delega para ela também essa que ela seja a criativa no nosso lugar, tá? Então a gente tende a ter menor produção de ideias originais e pensamentos divergentes. E a gente se tem e tende a ser cada vez mais intenso isso conforme for mais acessível à população. Também a capacidade de pensamento crítico. Há um comprometimento na análise independente, no raciocínio lógico. Então a gente passa a delegar também o nosso pensamento, né, de poder discernir as coisas, né? Diferenciar se uma coisa é adequada ou não. A gente passa essa responsabilidade também para a inteligência artificial e acaba tendo um prejuízo nessa capacidade. Na função visoespacial também, porque foram feitos alguns estudos relacionados, se eu não me engano, foi em Londres, relacionados eh, ao uso excessivo de GPS por motoristas, né, profissionais, como taxistas, Ubers. E nesse estudo foi revelado que as pessoas que usavam excessivamente o GPS tinham depois um funcionamento cerebral, principalmente na área relacionada à compreensão visoespacial, compreensão de espaço mais prejudicada, tá? E que os que não utilizavam tinham uma função visoespacial menos prejudicada e por isso mais proativa, mais ativa. Outra questão também que entra em relação ao uso excessivo da internet é o cyberbullying, né? Que aí no caso não é um transtorno em si, mas é um comportamento que faz, né, ter um prejuízo muito intenso à pessoa que sofre, a vítima, né? E também, futuramente, a gente sabe que o bullying causa problemas até para o próprio perpetrador do bullying, a própria pessoa que causa o bullying. O cyberbullying, a diferença dele é que ele é uma prática de violência psicológica, intimidação ou assédio deliberado e repetitivo contra uma pessoa, essa é a definição de bullying, mas realizada pelo meio de tecnologias digitais, como redes sociais, aplicativos, jogos online, até nos jogos, pode ocorrer, e-mails, enfim. Então, o que acaba acontecendo ali? Muitas vezes o bullying que há na escola pode se tornar o cyberbullying fora da escola, aquilo se estender, né, a uma questão de presencial para também virtual. E muitas vezes isso ocorre, né? 50% das vezes, quem sofre o cyberbullying tem também um bullying presencial, físico associado. O que acontece nesse mecanismo do cyberbullying é que não há uma violência física, né? Porque não há jeito de se ter isso. Há geralmente confabulações sobre a pessoa, preconceitos com a pessoa, que é a vítima, exposição de intimidades da pessoa, eh, às vezes até nudes também, exposição da vida da pessoa e muitas vezes desinformação sobre a pessoa. Falam mentiras sobre a pessoa, né? Falam falsidades sobre a pessoa, ou xingam ela na internet também, questões de calúnia, difamação, que vão ser muito graves. E muitas vezes até atingindo mais a pessoa do que o próprio bullying tradicional, o presencial, né? Por quê? Porque, de certa forma, como a internet ela dá uma exposição muito grande a muitas pessoas, né? A vida toda social e além dela, para o mundo inteiro, isso acaba interferindo na, na visão da sociedade da pessoa. Essa pessoa acaba sendo mais influenciada. A prevalência do cyberbullying é de 14% a 57%, jovens
73% ocorre no Snapchat e Instagram. A maioria, geralmente, ocorre através de uma violência escrita, né, digitada, ou através de exposição de fotos, também pode ocorrer nos grupos. No entanto, como eu falei, assim, o espectro é maior de causar problemas para a pessoa, mais intensidade, porque acaba, né, globalizando, expressando para mais pessoas aquela difamação, ou calúnia, ou intimidade da pessoa. E ela acaba sofrendo mais por causa disso, tendo mais tendência à depressão, ansiedade e suicídio, comparado até ao bullying tradicional. As meninas são mais vulneráveis, os adolescentes têm transtornos mentais, que têm transtornos mentais também são mais vulneráveis a sofrerem do cyberbullying, principalmente quem tem uma fobia social, tem dificuldades, né, é muito tímido, mas também as pessoas com depressão, que geralmente tendem ao isolamento social, elas tendem a ter a serem mais vítimas do cyberbullying. Quem usa excessivamente a internet, porque tem mais exposição, se comunica com mais pessoas ali, e a família não está atenta também, né? Essa desatenção familiar em relação ao usuário da internet ali, criança, adolescente, faz com que tenha uma possibilidade maior de cyberbullying. O meio urbano, pessoas que vivem no meio urbano e têm um histórico de agressão também são mais vítimas. Bom, aqui queria colocar só uma representação, um teste, né? Um teste dentro dos testes psicológicos que a gente faz para procurar entender determinado tipo de situação, e a gente vai colocar aqui. Essa figura, a gente está vendo um tabuleiro em que há dois quadrados desse tabuleiro, um com a representação da letra A, um com a representação da letra B. Há um cilindro que está em frente ou ao lado do quadrado B, que faz uma sombra sobre ele. E assim, perguntando para vocês, qual seria o quadrado mais claro, o A ou o B? Né? Geralmente as pessoas vão falar, a não ser que já entenda que é uma pegadinha, coisa e tal, mas vão falar que é o quadrado B, que é o mais claro. No entanto, a gente vai perceber que não é o mais claro. Eles têm a mesma cor, né? Só que a gente entende. Por que a gente tende a não perceber isso? Porque a nossa percepção das coisas, ela funciona através de um mecanismo relevando o contexto social das coisas, assim como o contexto mais, é, uma parte mais contextual da situação. Ou seja, por eu entender que outras pessoas iriam dizer que seria B, eu digo que é a B, porque há um cilindro do lado e esse cilindro faz uma sombra. Ou seja, o que esse teste quer dizer? Que nossas percepções são moldadas, não, elas não são puras simplesmente. Elas são moldadas por um contexto de convenção social e por um contexto mais contextual, né? Levando em consideração a situação como um todo, e não a cor em si. Tá? Esse é o mesmo mecanismo. Então, a nossa percepção ela leva em consideração o ambiente, os costumes e o senso comum social. Ela não leva só em consideração a cor em si, porque senão a grande maioria não vai tender a dar a resposta da B. Esse mecanismo ele explica como subculturas e desinformação influenciam o nosso julgamento, né? A gente pode se remeter a subculturas, como por exemplo, não só subculturas que a gente fala, grupos que são tendenciosos para o mal. Às vezes são nossos grupos de amigos, mesmo são determinadas subculturas, um grupo de estudo, pode ser uma subcultura, e vão ter comportamentos determinados e costumes dentro desse grupo
que fazem com que a gente tenda a determinadas respostas e percepções das coisas. É isso mais ou menos que ocorre. No entanto, se for uma subcultura, um grupo, né, que tem uma cultura em si, ali dentro, uns costumes já formados, que tenham tendências maldosas, a gente também tende a seguir isso, se todo mundo dentro daquele grupo segue aquele comportamento, certo? Teria alguns vídeos para mostrar, mas esses vídeos aqui a gente mostra mais em aulas expositivas que a gente faz, e aqui não vai ter como, mas esses vídeos são relacionados a realmente, novamente, à questão da conformidade social, que se remete ao exemplo que eu citei anteriormente. Tem um vídeo em que pessoas entram no elevador, né? Uma delas é uma pessoa ingênua, pessoa que não está participando daquele teste, daquele experimento. É um experimento de psicologia social. Uma São quatro pessoas entrando no elevador. Uma pessoa não está participando do experimento. Ela está participando do experimento, mas é ingênua. Não tem noção do que está acontecendo. E entram três atores no elevador que é, é, têm um comportamento diferente dela, que seria de virar para um outro lado que geralmente as pessoas não viram. Geralmente uma pessoa quando entra no elevador vira para a porta, de frente para a porta. Nesse caso, o indivíduo ingênuo que entrou, ele vira para a porta, normalmente. Os três atores que entram se viram para o outro lado, ou para a parte de trás, ou para a parte do lado, e você vai ver que em todos os casos, ou quase todos, a grande maioria, a pessoa ingênua no experimento, ela vai passar a ser pressionada, devido a essa pressão de todo mundo estar olhando para determinado lado que ela não está, ela vai acabar virando para esse mesmo lado, mesmo percebendo que aquilo ali não é adequado, ou seja, que é mais adequado a pessoa ficar virada para a porta assim que entra no elevador, para perceber quem está entrando, né? E geralmente é o comportamento que a gente faz. Isso exemplifica como a pressão social de um determinado grupo influencia o nosso comportamento e realmente influencia, como a gente viu já no experimento anterior. É, Bom, aí a gente entra, então, nessa questão de desinformação e subculturas digitais. Por quê? Porque eu entrei nessa questão de que nosso comportamento e nossa percepção das coisas é influenciado pelo grupo, né? Pelo comportamento do grupo, pela percepção do grupo das coisas, pelas informações que o grupo nos traz e costumes. Porque se há grupos que vão querer manipular determinadas pessoas, eles podem conseguir, né, através compreendendo que esse nosso comportamento tende a seguir padrões que o grupo segue. Aí a gente tem alguns conceitos aqui, que é a desinformação, que geralmente esses subgrupos digitais eles utilizam, é o efeito amplo causado por notícias falsas, fake news, com um impacto psicológico, e as subculturas digitais são grupos e comunidades online formados por afinidades, valores, linguagens e estéticas específicas. Então, são costumes que geram comportamentos de determinada forma, padrões naquela subcultura, naquele grupo digital. Entrando mais especificamente no assunto aqui, sobre subculturas, desinformação digital e conteúdos inadequados, porque isso também é um problema do uso excessivo de internet e que pode trazer problemas de transtornos mentais, inclusive. 57% dos jovens expostos a conteúdos inadequados online, eles são expostos, né? 57% dos jovens são expostos aos conteúdos inadequados online. E são conteúdos, às vezes, de cunho, né? É, de misoginia, de racismo, de radicalização, de pornografia, isso pode tudo ocorrer, tá? De comportamentos inadequados, como alguns grupos que tendem a fazer com que a pessoa tenha um comportamento anoréxico, um comportamento bulímico, um comportamento nihilista, que é de dizer não à vida, né? De até
tentativa de acabar com a própria vida, isso pode acontecer, e determinados grupos que aliciam as pessoas, que fazem com que as pessoas tenham uma tendência, né, e tenham um comportamento direcionado a esses tipos de inadequações. Tá? Os tipos de subculturas danosas que eu cito aqui, principais, são os grupos de ódio, de extremismo, que eu já falei, como misoginia, machosfera, racismo, radicalização, planejamento de ataques, aliciamento, tá? E pornografia, muitas vezes chamado de grooming, desafios perigosos de automutilação, como a baleia azul, o momo. É muito importante a gente falar isso aqui, gente, porque crianças e adolescentes estão altamente expostos. Muitas vezes os pais não percebem, mas há uma grande exposição em fóruns, às vezes, de jogos. Hoje em dia temos muitos jogos online em que as pessoas trocam informações, muitas vezes pessoas que fazem parte dessas subculturas danosas, elas tendem a entrar nesses grupos sabendo que os jovens estão lá. Então, é muito importante estar ligado nisso. E como é que funciona isso? Esses subgrupos, eles têm uma estratégia inicial de desinformação. Eles utilizam muitas vezes de um contexto emocional que afete a criança ou adolescente, porque ele sabe que é através daí que ele vai conseguir. Eles não conseguem através de uma lógica, por exemplo. Não é assim, não, através de um meio racional, vamos fazer a pessoa pensar em que isso é melhor para ela de um meio racional. Não. Racionalmente, a gente nunca vai cair numa cilada, tá? Eles utilizam de artifícios geralmente mentirosos que vão atacar, de certa forma, ou tender a fazer o emocional da pessoa sobressair. Como, por exemplo, sentimentos de medo, de inveja, sentimentos de prazer, sentimentos de raiva, tá? Eles vão buscar, muitas vezes, informações que vão fazer essas pessoas se satisfazerem de determinada, as crianças, os adolescentes se satisfazerem de determinada forma, através de uma notícia que lhes agrada ou que satisfaz um sentimento deles. Então, se eu tenho, por exemplo, raiva de alguma coisa, uma criança, um adolescente tem raiva de alguma coisa, está com muito ódio de alguma coisa. Se eles usam um artifício, mesmo que seja mentiroso, ou inicialmente até verdadeiro, mas depois tende à desinformação, e que vai amenizar a raiva dessa pessoa ou intensificar ela, isso vai fazer com que tenha sensibilizado essa pessoa a nível emocional e e essa pessoa tenda a seguir esse tipo determinado de pessoa, de grupo, né, fazendo ela se envolver, geralmente paulatinamente, bem aos pouquinhos desse grupo, e faz com que a pessoa depois tenha uma ligação tão intensa com esse grupo que não vai mais querer sair dali, né, porque se identifica justamente por esse grupo satisfazer algumas emoções dela, satisfazer alguns contextos emocionais, né, fazer aquele contexto emocional, aquela raiva, ela ser verdade para a pessoa, ela ser realmente um sentimento que importa, né, significativo. E geralmente os adolescentes e crianças que entram nessas inverdades, que vão acabar por consequências muitas vezes desastrosas, como o atentado à própria vida, ou então planejamento de ataques, essas coisas. Geralmente essas crianças e adolescentes são crianças e adolescentes mais vulneráveis. Eles já são vulneráveis, né? Mas num contexto de vulnerabilidade que eu falo, assim, aquela criança e adolescente que está mais só, que não tem a atenção dos pais ou dos responsáveis, não tem uma conversa com os pais ou responsáveis, diálogo, pais e responsáveis estão sempre negligenciando, ou tem algum transtorno mental, né, e que não está sendo tratado. Então, todo esse contexto é muito importante porque eles estão, como hoje tem esse uso excessivo de internet, estão muito sujeitos a entrarem nesses grupos, tá?
E aí esses grupos criam uma nova perspectiva da realidade que é estabelecida e aceita por eles. E aquilo ali vai ser difícil de tirar depois. Então é melhor evitar que entrem, sejam engajadas nesses grupos, tá? Ali, como está dizendo na figura, um colega fala, né? Todos acreditam nisso. Você não quer ficar de fora, né? Então é como se fosse assim: você não quer ficar excluso desse grupo em que você se identifica, né? Todo mundo quer ter um grupo com o qual se identifica. Que esse grupo seja a própria família. Esse é o mais importante. Então, temos alguns problemas associados também a conteúdos inadequados na internet, como imagens de violência, vídeos de violência, de pornografia. Muitas vezes tem vídeos de violência tão intensos que pode fazer a pessoa ter criança principalmente, ter um transtorno de estresse pós-traumático, transtorno relacionado ao estresse ali, ou aquilo fazer uma dessensibilização, uma normalização para a pessoa, depois a criança, o adolescente, ele de tanto ver vídeos de violência, por exemplo, ele pode achar que aquilo é uma coisa normal para a vida e acabar fazendo com aquilo ali, para ele ter um comportamento violento, seja uma coisa normal, né? Enfim, um vício pornográfico, entre outras situações. Como proteger, então, os adolescentes e crianças de todos esses problemas que a gente citou aqui, né? Tanto de problemas de saúde mental, quanto problema de exposição a grupos subculturais, quanto problemas em relação a conteúdos inadequados. Regrar e monitorar o uso, certo? A gente tem hoje vários aplicativos que você pode monitorar o uso, as horas de uso, tempo de uso de internet, quais aplicativos foram utilizados pela criança, mesmo, né, a gente entendendo que tem que utilizar o menos tempo possível de tela. As regras são muito importantes, já se falar, desde casa, a gente entendendo que 29% dos responsáveis utilizam, ou seja, é muito pouco ainda, deveriam ser todos os responsáveis utilizando regras para adolescentes, para crianças, sobre o uso da internet, o quanto tempo, o que usar, né? Ou, né, quando usa uma rede social, um jogo, joga junto de vez em quando. Faz parte das plataformas de redes sociais também junto. Conversa junto. Isso é importante também. Evitar o excesso de tempo de telas, fazendo outras atividades, como esporte, lazer, não virtual. Como a gente já falou aqui, atividades não digitais fazem com que a pessoa se distancie daquelas atividades digitais. Temos apps de controle de tempo também, aplicativos de controle de tempo, e ser um exemplo, né? No estudo revelou, aquele mesmo TICS revelou, e também da Unicef da Espanha, revelou que 36,8% dos pais usam smartphone durante o almoço, né? Isso é uma coisa muito significante, porque não adianta muita coisa eu tentar estabelecer regras e eu mesmo não ter aquele comportamento. A criança ou adolescente, ele vai, muitas vezes, joga na cara, né? Dá a entender que se você não faz, também não vou fazer, e a gente já viu que consequência dá. Também informar e dialogar, sempre estar conversando sobre esses riscos que a gente citou aqui, né? Dentro do possível, falando em linguagem adequada para a criança e para o adolescente. E mais importante, organizar seu tempo, ter um tempo para a família. Isso é fundamental, porque não adianta a gente falar que tem que ter regras, que tem que jogar junto, que tem que estar na rede social junto, tem que dialogar, se a gente não se organiza, não tem esse tempo para a família, que é fundamental. Em caso de crimes e conteúdos inadequados na internet, você pode denunciar nas próprias plataformas. A gente tem novas leis, foram estabelecidas agora em 2026, em março e maio, a ECA Digital, o Estatuto, né, da Criança e do Adolescente Digital, foi lançado em março, e as novas regras das Big Techs foram lançadas agora em maio, obrigando essas plataformas, principalmente de redes sociais, de jogos, de fóruns, a terem um mecanismo lá melhor de denúncia.
de crimes, de exposição a conteúdo inadequado. Também temos sites como SaferNet Brasil, criado em associação em parceria com o Ministério Público Federal, que pode ser acessado para se denunciar. Disque 100 Direitos Humanos, o site da Portal da Polícia Civil, no caso aqui do Paraná, mas a Polícia Civil do Estado, né, em que você reside. Comunicar à Polícia Federal se é um site, às vezes, que tem uma comunicação internacional, se foge ao parâmetro nacional, principalmente. O ECA Digital, o Estatuto da Criança e do Adolescente, teve novas regras e tem 5 pilares principais. São a obrigação das plataformas terem meios mais eficazes de verificar a idade dos usuários. Então não vai ter só aquela questão de, como tem só hoje em dia, que é de clicar se eu tenho 18 anos ou mais, alguma coisa assim. Mas também ter um mecanismo mais satisfatório para isso. Medidas mais eficazes para combater exposição a conteúdos nocivos, proibição do uso de dados de menores para direcionar a publicidade. Se entende que é muito importante evitar a publicidade, a manipulação publicitária para crianças e adolescentes, que são mais vulneráveis a essas publicidades. Até 16 anos, acesso vinculado à conta dos responsáveis. Então, essa vinculação é super importante, porque faz com que o responsável também esteja ali presente e vendo, observando o que está acontecendo. E o bloqueio e remoção de conteúdos perigosos. As novas regras das Big Techs, criadas em maio de 2026, elas, elas citam que deve haver, é obrigatório, uma remoção em até 2 horas do conteúdo de nudez, vazado sem consentimento, conteúdos inadequados, que isso deve ser informado àqueles meios ali que a gente falou no slide anterior e devem ser, né, removidos em até 2 horas pelas plataformas responsáveis por essa mídia digital, por essa comunicação, por essa rede social. E plataformas digitais são obrigadas a combater ativamente os conteúdos inadequados e esses problemas, principalmente, que vão levar né, essas consequências danosas para as crianças e adolescentes. Aqui eu deixo dois QR codes, um relacionado a um glossário analítico das subculturas, que seria um glossário o quê? Um glossário é como se fosse um conjunto de termos e de siglas que geralmente as subculturas, grupos subculturais digitais na internet, eles utilizam como uma forma de comunicação. Que é lógico que esses grupos, quando eles entram para tentar entrar em comunicação com a pessoa, com a criança, com o adolescente, eles não vão entrar com uma linguagem comum, né? Falando, sei lá, vamos cometer determinado tipo de violência, né? Porque a própria plataforma tende a detectar isso e anular. Então, eles entram com uma linguagem diferenciada, eles criam uma linguagem própria. E nesse glossário analítico, criado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, eles citam, né, a maioria desses termos que são utilizados. Então, é muito importante a população, principalmente os pais responsáveis, acessarem para entender esses termos, né? Essa é uma linguagem muito diferenciada, inclusive, que hoje as crianças e adolescentes usam, né, na internet. A gente não entende muitas coisas. E também está aí o acesso ao Estatuto da Criança e Adolescente digital, tá? Esse caso aí é o acesso ao cedido se eu não me engano, pelo Rio de Janeiro, tá? Pela Procuradoria do Rio de Janeiro, se eu não me engano. Então, acessem aí, é muito importante ter essa noção de como a internet, o uso de meios digitais está modificando a vida de toda a população. Aí temos as referências bibliográficas que a gente usou aqui nessa exposição, tá? Acessem também, muito importante. Tem também o Guia para o Uso de Internet na Infância e Adolescência da Sociedade Brasileira de Pediatria, e outros textos, tá? E a gente agradece a exposição, agradece a atenção de todos vocês, tá?
a gente tem aí o contato da nossa equipe, se vocês quiserem entrar em contato para tirar dúvidas, mas temos aqui os comentários, se vocês quiserem colocar aí dúvidas que a gente possa tirar, a gente vai tentar tirar dentro do tempo que a gente tem, quanto mais possível, que a gente quer ajudar a população. Se você gostou do vídeo, né, é, dê o seu joinha aí, dê seu like ou dislike, é, curta, né, e espalhe aí para o maior número de pessoas possível para que essas pessoas possam ter essas informações e, se não já têm, né, que possam não ter prejuízos em relação a isso tudo, tá? Conforme Skinner, um cientista do comportamento humano e psicólogo aí do século XX, ele citou que o problema não é se as máquinas pensam, mas se os homens fazem, né? A gente precisa fazer mais, né, do que só ficar pensando se as máquinas vão fazer esse prejuízo ou não. A gente precisa tomar atitudes, o que ele quer dizer? Tomar atitudes em relação à vida, em relação a nossos afazeres principais, o que a gente pode fazer para mudar esse tipo de problema, fazer no lugar das máquinas também o que a gente puder, para que a gente, para que a gente possa ter uma vida melhor e sem incapacidade, não deixar o mundo digital tomar a função do nosso organismo, do nosso cérebro, né? Enfim, queria agradecer a todos vocês aqui. A gente vem com mais umas exposições brevemente aí, tá? Um abraço a todos, um abraço da equipe Y e Psycogni e fiquem com uma boa semana aí. Até o próximo vídeo.